Existem três comportamentos muito relacionados, inclusive com a nossa alimentação, que dificultam muito as nossas mudanças e que, no fim das contas, também dificultam a gente estar diferente no início de um novo ano, que faz a gente perceber, a gente ter a percepção de que um ano depois a gente está igualzinho a gente estava no ano que passou. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Flávia Barbosa, sou nutricionista e tenho bastante experiência com acompanhamento de nutrição e eu sempre trago algumas coisinhas aqui que eu vejo no meu dia a dia como nutricionista, inclusive nos acompanhamentos de nutrição que eu faço. Então, se você não me conhece, mas se interessa por esse assunto, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque aí toda vez que tiver um assunto novo, você vai ficar sabendo. O primeiro comportamento complicado de se lidar, que dificulta a nossa mudança, é a gente insistir em viver improvisando. Eu conheço pessoas, e você também deve conhecer, e eu espero que você não seja uma dessas pessoas, mas se você é calma, que tem solução, é viver no improviso. É aquela pessoa que tem uma resistência e uma dificuldade enorme em planejar coisas, né? Eu não estou falando só com relação à alimentação, eu estou falando coisas da vida, quaisquer coisas. Porque, na verdade, é ao contrário. A pessoa que tem dificuldade nas coisas da vida, muito provavelmente ela também vai ter dificuldade em determinadas práticas com relação à alimentação. E quando a gente fala de planejamento, isso fica muito evidente. Então, a pessoa que está sempre no improviso na vida, né, que nunca consegue planejar nada na vida, também vai ter dificuldade em organizar a sua alimentação. Muito provavelmente essa pessoa vai precisar de ajuda, mas sempre com o foco nisso, em conseguir se organizar minimamente para estabelecer mudanças que sejam sustentáveis e que sejam benéficas para a sua saúde e que, obviamente, passam pela questão da alimentação. Você já viu pessoas que falam que gostam muito de viajar e que até viajam muito, mas nunca conseguem programar essa viagem com antecedência? E aí sempre compram passagem em cima da hora, sempre fazem reserva em hotel, se é que fazem, porque tem gente que adora viajar e quando chega lá no destino é que vai ver onde vai ficar. Conhece esse tipo de pessoa? Então, esse mesmo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que muito provavelmente vai ter dificuldade de planejar também uma mudança de estilo de vida que vai trazer mais saúde. Mas isso não significa que tudo está perdido e que essa pessoa não tem salvação. Claro que não. Porque assim como na vida, né, quem não tem o hábito ou não tem o costume ou tem resistência mesmo de se planejar, também pode usar ferramentas, né, e até receber apoio, ajuda, para que consiga minimamente se planejar e ter mais controle sobre as coisas da vida. Outro comportamento complicado é o do tudo ou nada, famoso 8 ou 80. Ou eu faço perfeito ou eu não faço nada, né? Também já atendi muitas pessoas e até hoje atendo pessoas que têm esse perfil. E isso não é necessariamente um defeito, né? Isso é muito relacionado ao que a gente chama de perfeccionismo, mas que na verdade eu não diria que é uma qualidade, né? Porque isso dificulta uma mudança, né, que demanda um processo para acontecer, especialmente quando a gente fala de alimentação e especialmente quando o objetivo da pessoa é, por exemplo, redução de peso, né? E isso, né, essa característica de ser 8 ou 80, né, e por principalmente não conseguir fazer perfeito o tempo todo, faz com que a pessoa sempre retorne a um ponto de frustração e desista daquela estratégia que ela estava utilizando para alcançar o objetivo que ela queria, nesse caso, a perda de peso, né? E aí, por isso, é que muitas vezes as pessoas que buscam emagrecer, elas têm muitos recomeços, né? Porque elas começam, né? Começam muitas vezes com aquela energia, com aquela animação, começam certo, né? Conseguindo seguir um plano
ou né, a estratégia que elas decidiram seguir 100%, mas aí quando chega no primeiro obstáculo ou na primeira furada da dieta, elas já desistem de tudo. E aí elas precisam recomeçar. Isso na cabeça delas, né? Elas precisam recomeçar porque elas falharam. E aí elas têm que voltar para o zero para começar de novo, para tentar começar de novo de forma perfeita. E aí isso faz com que essa pessoa encare vários ciclos de recomeços e ciclos de frustração e culpa por não conseguirem seguir uma regra ou um plano que para elas é o que vai fazer com que elas cheguem no objetivo que elas querem. Outro comportamento, né, que na verdade eu não sei nem se é um comportamento, mas outro ponto de atenção que a gente precisa ter, né, e que eu vejo em muitas pessoas, é a falta de clareza. Né? Tanto clareza com relação ao objetivo que a pessoa quer, né, ao alinhamento de expectativas, né, quanto a falta de clareza sobre que caminho seguir, mesmo quando o objetivo já está claro. Né? E isso fica muito fácil de ver no emagrecimento, né? E frente a tantas opções para emagrecer que a gente conhece e que estão disponíveis para a gente na internet, né? Se a gente pesquisar no Google ou em redes sociais emagrecimento ou como emagrecer, vão aparecer muitas opções, vão vir, né, de retorno muitos resultados e cada um deles falando coisas diferentes. E aí a falta de clareza vai ajudar a gente a se confundir cada vez mais. O que é a clareza? É eu saber, primeiro de tudo, aquilo que funciona para mim. Eu sabendo o que funciona para mim e sabendo o objetivo que eu quero alcançar, eu já elimino todo o resto que não serve para mim e que não vai me ajudar a chegar no resultado que eu quero. Agora, se eu não tenho clareza, eu fico perdida. Eu começo a me perder quando eu vejo conteúdos que possam me interessar ou que chamam a minha atenção e fico cada vez mais perdida realmente. E aí, eu também já atendi muitas pessoas que têm esse traço, né? E aí essa pessoa vem com vários elementos, vem com várias referências. E é muito difícil trabalhar essas pessoas, trabalhar a forma como essas pessoas já pensam, porque a gente precisa desconstruir uma série de crenças para então começar o trabalho. Mas isso é um ponto de atenção. É uma questão que a gente precisa trabalhar no acompanhamento. E aí eu volto a falar, por que eu faço acompanhamentos? Por que dificilmente a gente consegue esgotar tudo numa consulta só? Porque são muitas questões que estão por trás de como a gente se alimenta e do que levou a gente a estar como a gente está hoje. Se a gente está satisfeito ou não com o nosso corpo, com a nossa saúde, são muitas as questões que estão por trás disso. Né? Então, são muitas as questões que a gente precisa trabalhar para alinhar tudo. Então, precisa de um acompanhamento, porque a gente não consegue trabalhar todos os pontos em uma única consulta e não consegue, obviamente, esgotar todas as questões, né, de uma vez só. Porque elas são, muitas vezes, muitas, né? E precisa de um caminho, precisa de um processo para se chegar do ponto A ao ponto B, né? Sendo o ponto B o resultado que a pessoa espera com o acompanhamento. Se você pensa assim também e se você acha que você precisa de um direcionamento para ter mais clareza, para sair do tudo ou nada e para parar de viver no improviso, te convido a se inscrever aqui no canal. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, te tocou em algum ponto, curte aqui o vídeo, comenta o que você achou, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai achar esse conteúdo interessante. E se você acha que precisa, que já está no momento de começar um acompanhamento de nutrição e para isso você não precisa esperar o próximo ano começar, me chama aqui que a gente conversa. Até o próximo vídeo.